Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje, como de costume, eu vou falar sobre as principais marcas batidas e sobre o top 5 do último final de semana. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 200 mil inscritos e eu sei que muitos de vocês acabam não se inscrevendo no dia a dia, mas se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então vamos lá, esse final de semana foi escrito de duas formas diferentes. Alguns filmes conseguiram uma bilheteria muito boa, alguns filmes conseguiram quedas mínimas, principalmente por causa da chegada do Oscar, vocês vão ver no decorrer do top 5. Mas o primeiro colocado teve uma das aberturas mais decepcionantes aí do último ano, principalmente aí se a gente levar em consideração a expectativa e o universo do qual esse filme faz parte. Então vamos lá, na primeira posição ficou o filme Aves de Rapina, do universo DC, que traz novamente a personagem da Harley Quinn, que foi a grande estrela do filme Esquadrão Suicida. O filme Esquadrão Suicida teve uma abertura enorme, teve uma abertura de 133 milhões, então muitas pessoas esperavam que esse filme fosse ter uma abertura, talvez não dessa magnitude, mas fosse ter uma abertura no mínimo um pouquinho alta. Mas aconteceu o completo contrário, mesmo as expectativas de 45 milhões de dólares da Warner Brothers, geralmente os estúdios fazem uma expectativa mais baixa do que eles realmente esperam, justamente para eles não se decepcionarem, e aconteceu o contrário, o filme fez somente 33 milhões de dólares na sua abertura. Para vocês terem uma ideia, no ano passado o filme do Shazam estreou com 53 milhões de dólares e já foi considerado, de certa forma, uma decepção para a Warner. E agora a gente está vendo um filme envolvendo uma personagem extremamente conhecida, com uma atriz que está dominando Hollywood, que é a Margot Robbie, que inclusive produziu o filme. A Warner tá num bom caminho, depois de Aquaman, depois também do filme do Coringa, a DC conquistou de novo o público, mas agora vem essa decepção de uma abertura de somente 33 milhões de dólares, que é uma abertura péssima para uma empresa que está acostumada a fazer aberturas acima de 100 milhões de dólares. A gente viu Homem de Aço, Batman vs Superman, o próprio Aquaman teve uma abertura mais baixa porque estreou num feriado, mas ele compensou isso nos finais de semana seguintes. E até mesmo o filme da Mulher Maravilha, Liga da Justiça, também ficaram todos nessa faixa de 100 milhões de dólares. E considerando que Esquadrão Suicida abriu acima dos 100 milhões de dólares, eu realmente não sei o porquê desse novo filme ter tido uma estreia tão abaixo assim. O filme estreou quase 100 milhões de dólares a menos do que o filme do Esquadrão Suicida. E quão ruim é essa abertura de 33 milhões de dólares? Para vocês terem uma ideia, a gente tem que voltar no filme Jonah Hex, da DC, para a gente ter uma abertura pior do que os 33 milhões de dólares que Aves de Rapina fez. Em defesa do filme, o único fator que eu acho que pode explicar um pouquinho essa abertura muito baixa é que é o final de semana do Oscar. Muitas pessoas foram assistir outros filmes que fazem parte do top 5, como vocês vão ver. Então algumas pessoas podem ter deixado para assistir Aves de Rapina no próximo final de semana talvez, e foram assistir outros filmes. Mas isso não anula o fato de que a estreia foi absurdamente baixa para os padrões da DC. Mas com essa abertura de 33 milhões de dólares, quanto esse filme pode fazer no final da sua corrida? Para a gente ver isso, a gente tem que dar uma analisada nos outros filmes do gênero e talvez em outros filmes que tiveram aberturas relativamente parecidas. E uma coisa que vale frisar nesse momento é que o filme tem uma censura R-rating, ou seja, é um filme para maior de 16 anos e isso pode, de certa forma, afetar um pouquinho a bilheteria, mesmo que não tanto quanto as pessoas imaginam, porque se uma criança quer assistir o filme, basta ela ir com os pais. Então não só ela estaria pagando a meia entrada dela, como também estaria pagando a entrada cheia dos pais. Então não é muito claro o quanto uma R-rating afeta a bilheteria do filme. Mas levando em consideração outros filmes com essa classificação, o filme Deadpool abriu com 132 milhões de dólares e acabou fazendo 363 milhões de dólares em território americano, enquanto o filme Logan abriu com 88 milhões e acabou fazendo 226 milhões também em território americano, e o filme do Coringa, como eu disse, abriu com 96 milhões e acabou fazendo 335 milhões de dólares. Então, Deadpool teve um multiplicador de 2,75 nos Estados Unidos, Logan teve um multiplicador de 2,56 e o Coringa teve um multiplicador de 3,4. Então, se a gente levar em consideração essa média dos multiplicadores desse tipo de filmes com essa classificação,
a gente pode esperar que o filme Aves de Rapina vá fechar sua corrida nos Estados Unidos com 100 milhões de dólares, que ele vai fazer 3 vezes o que ele fez até o momento. E se a gente for muito otimista, se a gente considerar que o filme pode fazer 5 vezes, ele ainda vai ter somente 150 milhões de dólares, ainda ficando atrás do que muitos filmes da DC conseguiram já na sua primeira semana. Internacionalmente, o filme foi um pouco melhor, o filme fez 33 milhões de dólares nos Estados Unidos e 48 milhões de dólares nos outros países, então o filme já ultrapassou a marca de 81 milhões de dólares mundialmente e o filme tem um orçamento de 86 milhões de dólares. Eu já tenho visto alguns fãs da DC falando por aí, pô, mas o filme não é um fracasso, o filme tá longe disso porque o filme já bateu o seu orçamento, então o que vier daqui pra frente já é lucro. Mas eu acho que vocês que assistem o canal já sabem distinguir e já sabem ver que esse argumento não tem validade nenhuma, porque o filme tem que fazer pelo menos o dobro do seu orçamento, talvez um pouco mais, considerando o percentual que vai para os cinemas. Então o filme tem que fazer cerca de 200 milhões de dólares para cobrir um orçamento de 86 milhões. Então o filme fez 81 milhões, que não é uma estreia péssima. O filme já conseguiu chegar perto do seu orçamento, mas o filme tem que dobrar esse número para começar a ser lucrativo, principalmente por causa dos custos de marketing, de distribuição e o percentual que fica com as redes de cinema. E é incrível a gente ver que essa abertura de 81 milhões de dólares ainda colocaria o filme atrás das aberturas americanas de vários outros filmes do universo da DC, como, por exemplo, Liga da Justiça, como Batman vs Superman, como Homem de Aço e etc. Então, se o filme mantiver essa proporção de 40% nos Estados Unidos, 60% mundialmente, e o filme chegar a 100 milhões de dólares nos Estados Unidos, o filme deve chegar a cerca de 250 milhões de dólares mundialmente. Eu diria que o filme vai chegar no máximo a 300 milhões, no máximo estourando a 350 milhões, se ele tiver uma aceitação muito boa, o que a essa altura a gente já tá vendo que não é o caso. Se a gente for olhar o Cinema Score, que é uma nota que é feita com somente pessoas que acabaram de sair do cinema, o filme tem uma nota B+, ou seja, B+, e uma nota B+, até uma nota razoável, mas não é uma nota boa se a gente analisar outros filmes do universo DC. Se a gente olhar filmes acima da nota do Aves de Rapina, a gente tem Homem de Aço, que teve A-, a gente tem Esquadrão Suicida, que também teve um B+, Mulher Maravilha teve um A, Liga da Justiça teve B+, Aquaman teve A- e Shazam teve A. Então o filme Aves de Rapina só tá acima do filme Batman vs Superman, dentre todos esses outros filmes do universo da DC. Então eu tenho mais algumas análises diferentes para fazer a respeito desse filme, mas eu não vou fazer, eu vou deixar para semana que vem, porque com certeza esse filme vai continuar dando o que falar nas próximas semanas, e eu quero esperar pra gente ver qual vai ser a queda da primeira para a segunda semana. Se o filme tiver uma queda em torno de 20%, de 30%, a gente pode esperar que o filme vá ter uma elevação aí nas próximas semanas e ele pode se colocar numa posição melhor. Mas vale lembrar que o filme já estreou no mundo inteiro, menos no Japão, então a gente não pode esperar mais muita coisa. O Japão não é famoso por fazer grandes bilheterias com filmes de super-herói, então eu realmente acho que esse filme vai ter pernas curtas se ele não tiver uma queda pequena no final de semana que vem. Então, dando continuidade, ficou o filme Bad Boys 3, que dominou aí os últimos 3 finais de semana, e mesmo assim o filme caiu somente 32%, fazendo mais 12 milhões nas bilheterias. O filme está tendo uma bilheteria excelente, já bateu de longe os seus antecessores, e o filme tem hoje 166 milhões de dólares em território americano, 170 milhões de dólares mundialmente, e um total de 336 milhões de dólares ao redor do mundo, já fazendo quase o dobro do que o seu antecessor fez, e ele continua na segunda posição, então o filme deve continuar fazendo mais bastante dinheiro a partir daqui, e eu acho que tem chances de chegar à marca de 400 milhões de dólares. Na terceira posição ficou o filme 1917 da Universal, que é o grande favorito para a noite do Oscar, que vai acontecer hoje, e o filme fez mais 9 milhões de dólares, caindo somente 5%. É muito raro a gente ver uma queda na casa decimal, então uma queda de 5% é excelente e mostra o peso do Oscar. Como eu disse na semana passada, algumas pessoas podiam estar esperando o Oscar chegar para conferir esse filme, e se o filme vier a ganhar o Oscar, eu acho que a gente vai ver inclusive uma elevação, talvez de 9, o filme vá para a faixa dos 15 milhões no final de semana que vem, e o filme chega hoje a 287 milhões de dólares ao redor do mundo, que coloca ele à frente do filme Hacksaw Ridge,
mas atrás do filme Dunkirk, que são os últimos dois grandes filmes de guerra que a gente viu. E na quarta posição, também com uma queda pequena, ficou o filme Dolittle, do Robert Downey Jr. O filme fez mais 6,6 milhões de dólares, que é um resultado razoável para o quarto final de semana de um filme, mas o filme teve um resultado muito baixo, e mesmo que o filme vai estrear em vários países ainda, o filme ainda vai estrear em muitos países aí ao redor do mundo, o filme tem somente 158 milhões de dólares, e o filme tem um orçamento de 175, então em 4 finais de semana o filme ainda não conseguiu atingir nem o seu orçamento, então para ele fazer o dobro disso vai precisar de mais muito dinheiro e o filme vai precisar fazer muito sucesso em algum território por aí, e a China está cada vez mais difícil da gente imaginar que isso vai acontecer, principalmente por causa da parada que aconteceu nos cinemas por lá. E na quinta posição, fechando o top 5, mais um filme que caiu muito pouco, Jumanji 2, caiu somente 7%, e conseguiu fazer mais 5,5 milhões de dólares, que foi um resultado excelente para o filme. O filme fez 298 milhões de dólares já em território americano, está chegando à marca de 300 milhões, que é uma marca muito difícil de ser batida, ainda mais para um filme que não é de super-herói, que não é uma propriedade tão grande assim. Jumanji se tornou uma propriedade muito grande, mas não era uma propriedade tão valiosa, e o filme fez 470 milhões de dólares mundialmente, chegando a 768 milhões de dólares ao redor do mundo, e eu acho que o filme vai conseguir chegar até a casa dos 800 milhões. E vale frisar também que outros filmes que estão envolvidos de alguma forma com o Oscar também tiveram ou quedas muito pequenas ou inclusive cresceram do final de semana passado para esse. O filme Entre Facas e Segredos caiu muito pouco. O filme Parasita cresceu nas bilheterias, o filme Jojo Rabbit também teve um crescimento de 14% e outros filmes envolvidos, Era Uma Vez em Hollywood e alguns outros também tiveram aumentos da semana passada para essa. Então galera, agora como sempre eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse final de semana nas bilheterias, o que vocês acharam principalmente da bilheteria do filme Aves de Rapina, que fez 33 milhões de dólares contra quase 100 milhões de dólares que todos os outros filmes do universo DC conseguiram chegar pelo menos próximo, e que o filme Shazam fez 53 milhões de dólares. O que vocês acham desse resultado? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.